Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tudo de Pet Podcast, o podcast da Tudo de Vet. Nesse canal, nós vamos abordar temas muito relevantes e importantes para o cuidado da saúde dos nossos pets. Eu sou a Daniele e, junto com os nossos convidados, vamos manter vocês atualizados. Não deixem de clicar no sininho, anotar todas as dicas, porque tudo é uma questão de hábito. E hoje nós vamos abordar um tema muito relevante na medicina veterinária. É uma doença que causa bastante desconforto, coceira e dores, principalmente em cães e gatos, que são as otites. E convidamos uma convidada de peso, né? Que aceitou o nosso convite, nós ficamos muito felizes. Ela que é uma das nossas palestrantes oficiais, é especializada em dermatologia veterinária, já é formada há 17 anos, é uma das sócias da Clínica Veterinária Dermatopatas, é professora de pós-graduação e também uma das autoras do Atlas de Dermatologia Veterinária de Cães e Gatos. Ela é a doutora Renata Novaes Mencalha. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Dani. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito o convite seu, da Carol. É sempre bom estar com vocês, né? A gente tem uma grande parceria. Acho que vai gerar aqui bons frutos para todo mundo assistir. Sim, é uma honra ter você aqui conosco. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, aceito sempre. Vocês são demais. Vamos começar, então? Vamos lá. Vamos lá. Então, doutora, esse tema é um tema bem relevante, né, na medicina veterinária. As otites é uma doença que acomete, né, cães e gatos principalmente. E eu já queria começar fazendo uma pergunta. O que são otites e suas principais causas em cães e gatos? Maravilha, vamos lá. Vamos começar situando, né, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Tudo de Pet. As otites, elas não são consideradas uma doença isolada, tá? A maior parte das otites, ela está relacionada às doenças alérgicas, tanto em cães quanto em gatos. Antes de adentrar um pouco nas definições, eu queria esclarecer por que uma pessoa que trabalha com dermatologia está falando de otite, né? Isso é uma dúvida muito comum, que na medicina a gente tem o otorrinolaringologista, que atende, né, as otites e faz esse papel. Na veterinária a gente não tem essa especialidade, embora muita gente ligue para agendar a consulta de otorrino, né? Eu me preocupo e tenho esse cuidado em explicar que quem atende é dermato. Eu fico brincando, a gente fica falando otorrino, no dia que aparecer uma garganta, um nariz para atender, o dermato vai tremer, né? Então, isso acontece porque, da forma embrionária, desde a origem embrionária, a orelha ela é composta pelo mesmo tecido que dá origem à pele. Então, quando a gente define anatomicamente as orelhas externa, média e interna, a gente está falando de que a externa ela é revestida completamente por pele. E como as otites externas são facilmente identificáveis, né, até pelo dono, pelo tutor do animal, acaba que o dermato ele vai atender porque faz parte do contexto. Hoje, a gente já atende muita otite média interna, né, que a gente chama, depois a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. E acabou que o dermato assumiu esse papel, sem ter exatamente uma especialização em orelhas, né? A gente não fala mais ouvido, vou até eventualmente falar aqui, que fica mais fácil de todo mundo entender, né? Mas o termo técnico mesmo seria só orelha. E aí o dermato que veio da otite externa, que é pele, ele acabou adentrando nesse canal e foi parar na orelha interna, né? Então, a gente ganhou uma responsabilidade muito grande e a gente, de forma informal, já chama de subárea da dermatologia, né? A otologia. E aí, então, definindo, a otite se trata do tecido inflamado e, por vezes, e na maioria das vezes, infeccionado também. Então, isso pro cliente, né, o doutor, o que ele vai ver no animal quando ele começa a suspeitar que tem otite? Principalmente mau cheiro, ele começa a ver alterações no cerúmen, na coloração, o animal começa a se incomodar fazendo o que a gente chama de meneios cefálicos, né, aquele balançar de cabeça, prurido, né, que é a coceira, então o animal pode com a patinha, e é muito comumente ele coçando a cabecinha, a carinha, ele pode lesionar os olhos. É muito frequente isso, a gente atender em Shih Tzu, em Bulldog francês, em Pug. E dor.
claro, a dor está sempre relacionada em todos os tecidos que inflamam, e na otite não ia ser diferente. Então, por vezes, o animal fica mais quieto, para de comer, tem alguma alteração que o tutor identifica que não está adequado e leva. E aí, um problema, muitas vezes ele vai já de um acompanhamento, por exemplo, com o dermato por alergia, no momento em que o animal tem uma otite no meio do caminho, o tutor leva um clínico geral. E tudo bem, o clínico geral ele tem competência para atender a otite, sem dúvida nenhuma. Mas as otites crônicas, elas já podem demandar um pouco mais de especialização. E se o paciente já tem um acompanhamento com o dermato, o ideal é que ele vá com o dermato nesse momento da crise de otite, tá? Uhum. Então, isso é importante deixar claro, porque é muito comum isso. A gente vê isso bem na rotina. Uhum. A gente sempre ouve falar das otites agudas e as otites crônicas, né? Qual é a diferença? Essa pergunta é muito boa. Esses termos de otite aguda e crônica, a gente rouba um pouquinho da medicina, né? A gente tem como definição na medicina que 3 meses de otite ou de qualquer doença a gente já considera crônica. Ainda que a gente tenha no meio desses 3 meses uma resolução do quadro. Então, por exemplo, o animal vem com o problema, ele é tratado, ele melhora, e aí depois de um pequeno período de tempo a doença recidiva, né? A doença volta. Se isso vai acontecendo ao longo de 3 meses, ou se a doença persiste ao longo de 3 meses, a gente já considera crônica. Já existem autores falando de 1 mês, tá, para a veterinária, porque a gente traz para um metabolismo mais acelerado, uma vida mais curta, então talvez esse 1 mês fique mais adequado. Então, isso não é bem definido, a gente hoje ainda trabalha com a ideia de 3 meses, tá, de doença. Tá ótimo. E existe alguma causa para o surgimento das otites? Existem várias causas, mas, assim, sem dúvida nenhuma, as alergias, as dermatites alérgicas, são as causas principais das otites em cães e em gatos também. Os gatos até têm outras variáveis importantes, mas, de forma geral, as alergias são realmente as causas. Então, daí a gente volta ao que a gente começou falando, né? A otite, ela vira uma parte do todo. Ela é um sinal clínico, ou se a gente quiser generalizar, um sintoma da alergia e não uma doença isolada. Tem uma curiosidade legal para falar aqui. Muita gente me pergunta isso, né? Meu animal foi ao pet, o cachorro, né? Foi ao pet, tomou banho e voltou com otite. Então, foi a água do banho que deu otite, né? Isso é muito comum. E os dermatos têm divulgado cada vez mais nas redes sociais, né? Tentando deixar claro isso, que a água, principalmente essa água do banho, que é em pouco volume e em um pequeno período de tempo, ela é incapaz de gerar a otite, tá? Então, é uma preocupação grande que se o animal volta do banho com otite, certamente aquela otite já estava lá. Talvez ela não fosse percebida porque o animal tinha mais pelos ou estava mais sujo e, enfim, não foi identificada. Mas que ela já estava lá, ela já estava. Se cair água, né? Porque, assim, o pet geralmente tem esse cuidado, né? De colocar uma proteção nas orelhas e tudo mais. Mas ainda que caia, não é capaz de gerar otite, tá? Naquele animal que é predisposto, ou seja, aquele que já é alérgico, ele já entra ali num patamar diferente. Então, nesse pode agravar. Mas daí é culpar um banho como uma causa de otite, não, tá? Isso é muito importante, porque o que mais a gente ouve é isso, né? Meu pet foi tomar banho, né? Levei lá no banho tosa, voltou com a orelha coçando. Sim. Então, isso é bem importante a gente ficar atento. E você falou um pouco dos sinais, né, em sintomas e como o tutor ele pode identificar, né, o início de uma otite. Tem algum sinal que é muito característico, que começou, o tutor tem que ficar mais atento, né? Não, vou procurar um especialista. Existe alguns sinais que são característicos da otite? Existem. Acho que, assim, se a gente for considerar o primeiro momento, a alteração mais importante que o tutor pode acompanhar é a alteração na coloração, tanto da pele do pavilhão, quanto descamação, que pode aparecer também, como a alteração do cerúmen. A gente já começa a observar um conteúdo com uma coloração ou mais clara, tendendo a pus, se já for mais grave, ou mais escura, né? O início pode ser mais escuro. E é importante também, agora falando um pouco para os veterinários, dizer que essas colorações nada tem a ver com os exames. Tá? A gente trabalha muito com exame de microscópio durante a consulta, depois a gente entra nesse assunto, mas é um mito muito grande entre os veterinários que o conteúdo, né, a coleção amarelada tem um grupo de micro-organismos e a coloração escura tem outro grupo. Não é a verdade, tá? A gente vê muito pacientes com cores iguais,
com cores diferentes dos dois lados até, e exames iguais e vice-versa, né? Colorações iguais e exames diferentes. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas, considerando aqui a parte do tutor em casa, além dessas alterações em consistência, em coloração, e as alterações visuais de vermelhidão, de descamação, de pavilhão, ele pode notar em comportamento o balançar de cabeça, né? Muito frequente. O animal está no dia a dia dele e, de repente, ele faz uma sacudidinha assim. Aí dá um tempinho, daqui a pouco ele faz de novo. Isso não é normal. É diferente daquela sacudida que o animal se arruma, né? Por exemplo, desceu do sofá, ele dá uma sacudida. Normal. Ele está se arrumando, se ajeitando. Mas esse balançar assim frequente, isso não é normal. É um fator. E a coceira e dor, né? Que são os dois assim que chamam muita atenção, que fazem muito o tutor levar. E a dor pode se manifestar em um animal mais quieto, um animal que come menos, ou que tem até dificuldade de apreensão de alimentos, se for um caso mais grave, tá? Então, a gente já consegue identificar aí. E um que é muito importante, que os donos me falam muito, é o mau cheiro. Então, às vezes, você tem um animal que não tem mau cheiro no corpo, ele tem a pele toda bonitinha, o corpinho todo legalzinho, e tá com mau cheiro. Quando você analisa, tá lá a otite. Então, às vezes, o mau cheiro pode ser só dali, tá? E pode ser bem, bem importante. E o cheiro está relacionado ao tipo de agente patogênico que está causando ali a otite? Muito boa pergunta. Quem foi meu aluno sabe que eu tenho uma brincadeira quanto a isso, né? Que eu brinco que é o nariz de PCR, né? PCR é um exame muito específico para identificar, né, material genético. E tem gente que fala, tá com cheiro de malacésia, que é um fungo. Eu detesto esse tipo de classificação, porque assim, acho muito linear isso, tá? A gente pode sim ter ali algum cheiro que é um pouco mais característico e a gente fica acostumado já a associar, mas a citologia é o exame que vai definir realmente qual é o grupo de micro-organismos e mais, se ele está sozinho. Porque eu posso sim ter um mau cheiro associado à malacésia, mas eu posso ter bactéria junto. Então, essa diferenciação, ela vai mudar completamente o nosso tratamento. Então, assim, se a gente for falar em diagnóstico, existem várias etapas, a gente vai conversar, mas a citologia é o exame sem o qual não dá para diagnosticar bem e tratar muito bem as otites, tá? Fundamental. Viu, pessoal? Por isso que é muito importante o início de qualquer sinais e sintomas que a doutora Renata falou, já procurar um especialista, tá? Nunca tratar o animal sem uma orientação de um profissional, tá? E aí, tem essa próxima pergunta, é uma pergunta até que eu tenho dúvida, já li bastante sobre isso, mas ainda fico com bastante dúvida sobre as diferenças, né? Tanto de otite externa, média e interna. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas diferenças. Tá, essa dúvida é bastante frequente também, tá, Dani? Não é uma questão sua, não. Muita gente pergunta, vejo muita gente atrapalhada com essas classificações no dia a dia do atendimento. E o que a gente pode definir, tá? Anatomicamente, a gente vai dividir as orelhas em 3 segmentos. A otite externa, ou a orelha externa, né? Pensando em anatomia em si, ela vai desde o pavilhão, que é aquela parte mole onde a gente toca, e a entrada do canal. E esse canal ele tem um ramo vertical e um ramo horizontal. O final desse ramo horizontal culmina no tímpano. O tímpano é uma membrana que divide justamente a orelha externa da média. Esse canal todinho, até chegar no tímpano, é a orelha externa. Tá? Isso já é uma grande confusão. Muita gente já acha, tá muito lá dentro, já é interno. Não. Até o tímpano é pele, até o tímpano é orelha externa. Não importa o quanto profundo a gente esteja falando, não passou do tímpano, é só externo, tá? Esse é um ponto. A segunda orelha, né, se a gente for dividir assim, ela vai a partir da face interna do tímpano e é um órgão agora revestido por mucosa. E é uma concavidade, e essa concavidade é intimamente ligada com a área que a gente chama de orelha interna. Então, de forma rotineira, a gente chama a otite média de otite média interna. A gente escreve otite média / interna, porque esses limites eles são muito sutis e muitas vezes quando a gente tem o acometimento de uma, a gente tem o acometimento da outra também.
E pasmem, não necessariamente a gente vai ter o acometimento da externa, mas isso é um papo assim para muito profundo, tá? Um pouco mais especialista, vamos dizer assim. Porque, via de regra, a otite externa ela pode chegar à média e pode chegar a ser interna, tá? Ela pode avançar, aprofundar e acontecer. Mas a gente tem quadros de otite média interna que não acometem a área externa. Isso é bem mais preocupante, tá? A gente atende. Ontem, inclusive, eu atendi um gatinho que veio por meneio cefálico e anisocoria, né, que é a alteração de pupila, de tamanho de pupila, e ele tinha os meneios cefálicos e nenhuma outra alteração, e não tinha otite externa. Então, aí a gente já passa para um exame mais avançado. Eu preciso de uma ressonância magnética aí para conseguir entender um pouco mais desse paciente, tá? Então, por isso eu disse que aí a gente está falando de assuntos um pouco mais profundos, não acho que cabe para o momento. Mas então, se a gente for resumir, orelha externa é tudo que vem do pavilhão até o tímpano, compridinho até lá dentro. Depois a gente tem a orelha média, que é a concavidade, onde produz secreção e que se comunica com a orofaringe, é importante dizer. Por isso que o otorrino na medicina, né, ele acompanha todas essas áreas. E a orelha interna, ela estaria, se a gente for pensar em altura, a gente tem o ramo vertical, o ramo horizontal, a orelha média, a orelha interna estaria aqui, tá? Então, essa divisão anatômica existe e, na prática, a gente basicamente divide em otite externa e otite média interna. Eu até li um artigo recente que ele falava que quando tem ruptura timpânica, até para tratar, você exige cuidados especiais, pode acometer o sistema nervoso central, isso é verdade? Sim, muito verdade. Aí a gente está falando de uma otite mais grave, né? A gente tem quadros de meningoencefalite otogênica. Então, a gente está falando de meningite causada por otite. É quadro grave, tá? Assim, e não necessariamente a gente tem um sintoma clínico, tá, pessoal? Então, isso é difícil, né? Porque você pode ter um paciente que não apresenta nada que faça a gente considerar essa possibilidade, e aí a gente encontra. Isso é muito comum é muito forte, não é muito comum, mas, assim, a gente vê com certa frequência maior em raças como os bulldogs franceses, os pugs. Nesses animais, e os gatos também, de alguma forma, a gente acaba solicitando muito a ressonância por isso, para que a gente tenha acesso também a essa informação que outros exames não são capazes de mostrar. Importante você ter falado isso sobre a ruptura timpânica. Otites crônicas externas, tá? Elas não precisam estar mais profundas. Elas podem romper o tímpano, e aí sim se aprofundar, e não vão gerar um sinal clínico evidente. Então, ou seja, o seu animal tem otite, você vê que tem alteração de coloração, de textura, tudo aquilo que a gente conversou, mau cheiro, mas ele não tem nada além daquilo. E a gente acredita que é só otite externa. E aí, sabe qual é o maior problema disso? Da gente não saber? Nenhum. Agora é muito importante que vocês prestem atenção. Nenhum produto comercial que existe no mercado, nenhum, pode ser usado para tratamento das otites se houver ruptura timpânica. Em outras palavras, o que eu estou dizendo, Dani? Se a gente não sabe se tem a ruptura, porque a gente não consegue acessar no consultório, é um animal muito pequeno, está com dor, a gente não tem acesso a uma sedação no momento. Se, porventura, você vai tratar uma otite, ela é crônica, e você não tem a informação sobre a integridade do tímpano, lide como se ele estivesse rompido. Ou seja, não escolha nenhum produto comercial pronto. E aí, o que a gente faz? A gente manipula. E é por isso que a gente tem essa parceria muito grande, porque a manipulação, a gente consegue ajustar o veículo que a gente quer utilizar para que ele seja um veículo que não é ototóxico, que ele pode acessar a orelha média e não vai causar nenhum problema e, pelo contrário, vai ajudar o tratamento. Tá? Então, isso é muito importante. A gente pega quadros de efeitos adversos aos medicamentos pelo uso inadequado, porque o veterinário julgou que estava tratando a otite externa. Ele estava. Mas como tinha ruptura, acabou que o remédio acessou áreas que não poderia. Entendi. Nossa, muito esclarecedor isso. Muito importante. Porque é exatamente isso. A gente não sabe o que está acontecendo e aí, por descuido e desinformação, chega no local para comprar um remédio, um medicamento, acaba utilizando e não sabe nem o que animal tem, né? Por isso que é muito importante procurar realmente um especialista, até porque muitas das vezes você pode piorar o caso, né? A doença. E agora você falou muito do diagnóstico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como é feito o exame, o diagnóstico no consultório, a partir do momento que o tutor leva o animal para a clínica, para o médico veterinário. Legal. Bom, com relação ao diagnóstico,
primeiro a gente vai conversar com o tutor, entender o quanto tempo, né, o problema se instalou, que tipo de sinais ele percebe, né? Então, tudo aquilo que a gente já conversou de balançar de cabeça, mau cheiro, o que trouxe ele ali, o que incomodou, que fez o tutor levar, ou o que fez o veterinário encaminhar, né? Que também acontece esse atendimento. A partir dali, a gente vai traçar uma linha de tempo para entender há quanto tempo está instalado o problema e, nesse meio tempo, que tratamentos já foram feitos. Isso tudo vai norteando a gente, tá? Considerando o exame físico que a gente faz no animal, a gente vai utilizar a olfação, que, como eu brinquei, eu não sou grande fã, tá? Eu acho que é uma pegadinha muito grande, mas pelo menos utilizar para entender se existe uma alteração é importante. A palpação, que é muito importante, tá? A gente acaba querendo falar de exames avançados e esquece do básico que está nas nossas mãos, né? Então, a gente precisa palpar esse animal e aos veterinários que estejam assistindo, para entender como é uma orelha alterada em termos de palpação, né? E aí eu estou querendo dizer da calcificação que pode acontecer na otite crônica, você precisa palpar todas. Da mesma forma como a gente aprende a palpação de linfonodos, né? A palpação abdominal, a gente vai palpando os ígidos, né? Os animais que não têm alterações, que o dia que a gente encontrar um alterado, rapidinho a gente consegue identificar. Então, palpem. Nessa palpação, além de identificar a possibilidade da calcificação estar começando ou já ter acontecido, a gente também consegue avaliar um certo grau de dor. Então, cuidado na palpação, porque otite dói. Eu tive há 2 anos otite, assim, na verdade não foi otite, né? Foi uma manobra mal feita de lavagem nasal. Eu não recomendo para leigos como eu que fiz, né, em mim mesma, e acabei tendo ruptura timpânica bilateral. Nossa! Isso, assim, claro que eu não gostei de ter tido, mas já que eu tive, né, eu Sentiu gosto na de pele? aproveitar as experiências, sentir na pele, sentir nas orelhas, né? E assim, nessa história que a gente vai, ainda falando sobre o diagnóstico, que a gente vai captando do tutor, uma informação importante é o isolamento do animal. Isso foi muito claro para mim. Quando a gente vai estudar sobre a falta de audição em humanos, a primeira palavra que a gente vê de definição é o isolamento. E eu tive isso claramente, tá? Há 2 anos, quando eu fiquei surda por um período, era um absurdo quanto eu não queria me relacionar. Eu não ouvia ninguém, eu não conseguia graduar a minha altura de voz, então eu não sabia se eu estava falando baixo ou alto. Você não escuta nada ao seu redor, é uma coisa horrível, assim, né? Então, se eu tive essa experiência, eu posso falar que, assim, o animal também, quando não está ouvindo bem, e se ele tem otite, ele provavelmente ele não está ouvindo bem, ou não está ouvindo, ele vai se isolar. Então, isso é uma parte importante também do histórico que o tutor pode contar. Eu tive um cliente recente que ele falou que tinha um outro animal que eu não atendi, ele falou assim, não, ele não enxerga, e ele já teve muito otite, ele fica muito quietinho, ele já é muito velhinho. Aí eu falei para ele, não, se ele não enxerga e se ele pode não estar ouvindo, ele está isolado, porque ele não tem como se relacionar, né? Então é péssimo isso tem que ser considerado. Então, isso vai entrar na história, né? E a palpação, na hora que você for palpar, tem que ter o cuidado. Considerando depois exames complementares, eu particularmente não chamo nem a citologia nesse caso, né, da otite, de complementar. Para mim, ela é o exame que, se você tiver que escolher para fazer, se você não vai palpar, se você não vai... Um erro, né? Mas vamos dizer, se você tiver que, de tudo, selecionar um exame, é a citologia que você vai selecionar. A citologia é um divisor de águas para o tratamento. De acordo com o grupo de micro-organismos que estão presentes na citologia, eu vou conseguir entender se eu vou para o antibiótico A, para o antibiótico B, se eu preciso de um antifúngico, o que eu preciso. Se o anti-inflamatório é mais importante, se é menos, pode ser menos potente. E aí a gente vai fazendo a formulação de acordo com o que eu tenho no resultado do exame. É por isso que o tratamento vai dar certo. Às vezes você tem um resultado na orelha direita, tem outro resultado na orelha esquerda. Então, não é sair comprando, qual que é o melhor remédio? Chega no pet shop e pede um remédio. Não é assim, sabe? A gente está já numa década que não dá mais para considerar esse tipo de abordagem. Então, a citologia entra como papel principal. Eu coloco a otoscopia, né, que é feita no consultório com otoscópio, até depois, porque na minha primeira consulta de otite, às vezes eu não faço a otoscopia. Renata, você não faz otoscopia na consulta de otite? Às vezes, na primeira, não. Às vezes, eu anoto no prontuário. Na segunda vez que o animal volta, né, no retorno daquela avaliação da otite, que ele já tem um tratamento para dor, anti-inflamatório. Quando ele já chega menos responsivo, aí sim, eu vou examinar para tentar adentrar. Até para estar mais limpo também. Eu vou ter mais qualidade em profundidade,
eu vou ter mais qualidade em visualização geral de tudo e da aceitação do animal. Então, Sim, porque imagina, ele já está com dor, né? Imagina fazer o exame. Sim, existem artigos hoje que falam sobre isso, que a gente deve evitar a aversão do animal ao tratamento. E um deles é não ficar brigando com o animal. Se está doendo, vamos tratar dor e inflamação primeiro. Depois a gente vai conseguir colocar remédio lá dentro. E da mesma forma, no exame clínico. Às vezes a otoscopia não entra na primeira consulta, na minha, eu estou falando da minha conduta. Mas na revisão ela tem que entrar, que aí eu preciso conseguir visualizar. Porque se eu não consigo, porque o animal ainda não deixa, tem algo ainda muito importante ali. Aí a gente vai avançando no tipo de manejo, tá? Então, de exame clínico, a gente pararia aí. Mas existem outros exames, né? Eu falei sobre a ressonância. A tomografia pode ser nossa aliada se a gente não quer pesquisar o encéfalo, né? E algumas outras alterações que podem ser importantes. E, claro, a otoendoscopia, que é um exame que a gente faz com o animal anestesiado. E aí a gente vai com uma câmera lá dentro. É muito legal, é muito profundo. E consegue não só diagnosticar otites crônicas, que às vezes a gente encontra um pólipo, a gente encontra um tumor, a gente encontra alguma coisa no caminho que a gente precisa remover e coletar aquilo para uma análise, ou ainda também o tratamento, porque a lavagem que é feita com a endoscopia, ela é muito superior à lavagem que se fazia às cegas. Né? Então, a gente anestesia o animal, vai com a câmera, sabe o que a gente está fazendo, onde a gente está fazendo, lava, aspira, tira todo o conteúdo que é possível, né, que acessando até a orelha média, se assim for necessário, e pronto, a gente consegue, a partir dali, iniciar um tratamento com uma orelha zerada, né, uma orelhinha limpa, sem às vezes, pedrinhas né, que a gente chama de ceruminólitos, né, as pedrinhas de cerumen, ou muito pus, porque não dá para ficar colocando remédio em cima disso. A gente precisa remover para começar a tratar. Então, a otendoscopia faz esse papel para a gente. Isso é sensacional. Sensacional mesmo. Já que você já entrou aí no tratamento, né? Eu tenho uma pergunta. Várias vezes a gente recebe receitas, né, com medicamentos ali para o ouvido e muitas das vezes tem um agente limpante, um limpador, né, que o veterinário prescreve. Então, já que você falou que no exame já tem essa limpeza, então é importante manter esse ouvido limpo antes do tratamento, né? Sim, sim, muito importante. E eu vou, da sua pergunta, puxar um gancho para uma dúvida que também alguns veterinários e muitos tutores têm. A gente deve limpar as orelhas? A gente não deve limpar? A gente remove os pelos, né? No pet shop, no banho, remove ou não remove? O que é para fazer? Então, se a gente tem um quadro de otite instalado, o ideal é que aquela orelha seja limpa primeiro para que o remédio haja no local e não em cima de pus, de cera, de nada disso. E o pelo, se ele está muito grudado, muito cheio de cera grudada, né? O cerume fica fazendo quase que um corpo estranho, uma crosta em cima dos pelos, ele vai atrapalhar muito. Então, esse pelo a gente precisa remover para dar qualidade ao tratamento. Agora, na rotina, se você pensa no animal ígido, um animal sem otite, não, aí você não deve nem limpar com frequência e nem remover pelo nenhum. A orelha, ela tem, Dani, um sistema de limpeza assim, sensacional. Ela vem produzindo cerume que vai subindo em espiral e saindo em pequena quantidade todos os dias. Então, não incomoda, não traz mau cheiro e consegue ir removendo tudo que vai atrapalhando, tentando entrar ali na orelhinha do animal. Então, se a gente vai com um produto, ou com um cotonete, ou com qualquer coisa empurrando, né, e alterando essa fisiologia, aí a gente já começa a atrapalhar essa migração epitelial e pode, inclusive, gerar uma otite por erro de manejo, tá? Então, a orelha saudável, a gente não deve mexer. Não deve mexer. Uma outra coisa que eu já li também é que essa limpeza é importante para manter o contato íntimo ali do medicamento com a mucosa do ouvido, justamente para você ter uma máxima eficácia do tratamento. É verdade, então, isso, né? Você tirando toda a cera, sujeira entre o medicamento e a mucosa ali, a pele, a pele do ouvido, você tem um contato íntimo ali desse antibiótico, desse antifúngico, e por conta disso você tem uma eficácia maior no tratamento. Sim, sim, sim. É isso, né? Sim, senão o remédio cai em cima da contaminação e
até vai trabalhar, mas ele vai demorar muito mais a agir, desinflamar mais a pele do canal, isso vai demorar mais. Tá ótimo. E aí, falando em tratamento também, eu queria que você explicasse um pouquinho das diferenças de produtos, de medicamentos, na verdade, que são utilizados na otite bacteriana, na otite fúngica e na otite parasitária. Excelente. A gente nem falou da parasitária, que é até bastante comum, mas acaba que, como dermato, a gente atende até pouco a parasitária, sabe? Parasitária é muito comum em filhotes, animais de abrigo, né? Ela é contagiosa, então um animalzinho passa para o outro. Então, por isso é mais fácil atender nesses pacientes, né? No caso das parasitárias, a gente precisa de um parasiticida, né? Um remédio que mata o parasita, que é um ácaro. E tem várias versões. A gente pode usar remédios tópicos, a gente pode usar remédios orais, inclusive, que matem o parasita, mas tem que associar a limpeza. Isso é bem, bem importante, porque às vezes na intenção de acabar com o problema, o veterinário prescreve o parasiticida, mas não prescreve a limpeza. E é muito comum, pelo ácaro estar ali, lembra que eu falei que quando a gente atrapalha a migração epitelial, né, essa expulsão do cerume, quando a gente atrapalha isso, ele vai se acumulando. Então, o parasita passeando dentro do canal, ele vai atrapalhando isso. Então, vai acumulando mais cerume. Então, é muito comum nessas otites parasitárias o animal ter mais cerume. E então, a gente tem que usar a limpeza também. Senão, o ácaro fica presinho no cerume. Aí, você mata aqueles que estão em contato com o medicamento. Daqui a amanhã, aqueles outros vão saindo e fica mais difícil de tratar. Então, associar as duas tarefas, né? Matar o parasita e remover o cerume acumulado. Isso é para parasitária. E na otoscopia, a gente consegue ver o ácaro? Consegue. Consegue ver o ácaro na otoscopia. A gente consegue ver o ácaro coletando com suave, né? A gente coloca numa lâmina, vai olhar no microscópio, ou até coloca numa superfície, essa lâmina numa superfície escura, a gente consegue ver o pontinho branco andando. Depois você vai no microscópio e consegue identificar. É bem, bem legal de visualizar. E colocar no microscópio é legal que o tutor pode acompanhar também, né? Sim. Eles gostam de ver. Alguns não. E o tratamento da otite bacteriana e fúngica? Aí vamos voltar para a citologia, né? Quando a gente faz a citologia, principalmente a gente vai identificar 3 agentes, né? As bactérias do tipo Coccus, que são as mais comuns, as bactérias do tipo Bacillus, que são as mais chatinhas, já é um segundo escalão assim de otite, e a Malacésia, que é o fungo mais comum realmente das otites. Existem otites só com Coccus, só com bastonete, só com Malacésia e com qualquer combinação desses 3. A miscelânea. Inclusive com os 3, tá? Então, você pode ter dois dos 3 ou os 3. E aí, de acordo com esse resultado, a gente vai escolher o tratamento. Por isso que é interessante manipular, né? Você pode associar. Sim, né? Exatamente. Com a manipulação, eu vou mirar. Eu tenho só esse agente, eu tenho 2 agentes diferentes. Com 2 grupos de bactérias diferentes. Qual agente eu vou escolher? Então, eu vou de acordo com o agente mais grave, né? Então, a manipulação, ela permite que a gente vá personalizando o tratamento para o paciente. Aí é sensacional, porque o resultado vem em pouco tempo. Às vezes, uma otite crônica, você com 1 mês de tratamento, quando o animal volta, o tutor já está bem satisfeito que a evolução está muito boa. E depois que o tutor leva esse animal ao consultório, ele é diagnosticado, faz o exame certinho, a citologia, começa o tratamento, quais são os cuidados em casa? Bom, proteger essa orelha, né? Quando a gente considera, aí voltando para os banhos, que como eu falei lá no início, eles não causam a otite, mas o animal em tratamento, ele tem um desconforto, então não vale a pena, né? Tem que ter esse cuidado. A medicação cumprida de acordo com a prescrição. Então, se tem medicamento 1 vez ao dia, todo dia não pode pular. Se tem medicação 2 vezes ao dia, todo dia não pode pular, né? Então, tem que ter esse cuidado para cumprir direitinho, porque quando a gente esquece, a gente vai permitindo que os micro-organismos voltem e aí a gente tem mais dificuldade de melhorar, né? E aí eu considero que vale também não só o tratamento tópico, quando a gente está falando de otite externa, mas tem uma otite média, né? Algo mais avançado. E dor, principalmente, o tratamento sistêmico também é utilizado, tá? Isso eu ia até era uma pergunta que eu ia fazer. Então, associa tanto o tratamento tópico quanto o sistêmico. Sim. E aí, o sistêmico seria o quê? Antibióticos, anti-inflamatórios? Exatamente isso. Antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. Quando a gente está falando de otite média, os 3 entram.
E às vezes, se a gente estiver falando, né, otite média, interna, né, o animal tiver desequilíbrio, tiver outro grau de otite, aí outras medicações para controle também são necessárias. Então, por isso que a gente setoriza, né, para entender de acordo com qual sintoma, a gente está falando de qual área da orelha. Aí soma com o exame de imagem, pronto, a gente consegue escolhendo ali qual é o grupo de medicações que aquele animal vai precisar. Tá ótimo. Uma outra perguntinha, aí a gente voltando lá no início de tudo. Existe algum procedimento, alguma maneira de se prevenir a otite? Existe, não que você vai conseguir evitar uma crise, mas você consegue atrasar muito as crises, né? Ou se o acompanhamento for muito regular, realmente você evita. E como é que a gente vai evitar, né? Então, vai depender da causa sempre. Então, como eu falei lá no início que a alergia é a principal causa, o controle da alergia tem que estar 100%. Se o animal está controlado da alergia, ele não vai ter uma crise de otite. Se ele tem uma crise de otite, algo descontrolou a alergia. Então, esse equilíbrio... E eu falo da alergia por ser o principal, tá? Mas, enfim, pode outras causas que existirem, o acompanhamento ele é eterno. Assim como a alergia não tem cura, essa frase é um clássico, né? Não só da veterinária como da medicina, a alergia não tem cura, otite não tem cura. Porque a otite faz parte da alergia, tá? Claro, como eu já falei várias vezes, tem outras causas, mas, assim, no dia a dia... 9 entre 10, eu ia falar 10 entre 10, mas 9 entre 10 realmente que a gente vai atender é por alergia. Tá ótimo. Agora uma pergunta minha. Existe, assim, alguma ligação entre imunidade e otites recorrentes? Essa pergunta é muito boa, porque muita gente associa o fato de ter infecção está relacionado a uma baixa imunidade. E aí tem várias pessoas tentando fazer imunoestimulantes e, enfim, vários recursos para aumentar a imunidade do animal. Só que olha que paradoxo. Quando a gente fala de alergia, a gente está falando de uma imunidade exagerada. Exagerada contra coisas que não deveria nem reagir, né? Como ácaros de ambiente, como pólens de planta, como que a gente chama de substâncias inócuas. Elas não trazem nenhum mal para o organismo, mas aquele organismo reconhece mal e monta uma resposta exagerada contra aquilo. Então, a gente está falando de uma imunidade alta e não de uma imunidade baixa. É porque uma imunidade alta defeituosa. Então, confunde muito. Então, não é uma imunidade baixa, tá? Então, não adianta fazer... muita gente, vamos fazer um hemograma para ver se a imunidade está baixa e daí montar um arsenal para melhorar a imunidade. Não é por aí. Nossa, eu sempre achei que a imunidade estava ligada ali fielmente às infecções recorrentes, principalmente de ouvido. Então, olha como é esclarecedor, né? E aí, por último, você fez o diagnóstico, fez a citologia, iniciou o tratamento correto, o animal ficou curado. A partir de quanto em quanto tempo o tutor tem que levar esse veterinário às consultas? Muito boa pergunta. E aí eu vou só dar um ajuste. A gente não vai poder falar curado, né? Porque, então, como a doença é crônica, ela não vai ter cura. E é por isso, justamente, que ele precisa voltar. Então, vai depender muito do quanto equilibrado está o paciente. Então, por exemplo, o primeiro atendimento, dependendo da gravidade, o animal volta em 1, 2 semanas ou 1 mês, tá? Na minha rotina, mais ou menos isso. Quanto mais grave, mais rápido ele volta, porque eu preciso ir ajustando medicações, né? Mas quando é moderado a leve, 1 mês de tratamento. Aí ele volta. Tá muito bem. O que é muito bem? Não tem mau cheiro, não tem alteração de coloração de nada, não tem mais descamação na orelha, não tem mais dor, não tem mais nada que levou o animal à primeira consulta. E, principalmente, a citologia já melhorou bastante, aí agora eu vou começar a ajustar a medicação. Ou eu vou mudar a medicação completamente e ele passa para uma medicação de controle, tópico mesmo, usando remédio no ouvido. Ou ele diminui a frequência de uso da mesma medicação do tratamento. O que determina isso? A gravidade do caso. Então, se ele voltou, ele ainda não está no que a gente vai considerar ali o padrão para completamente mudar a medicação. Então, eu vou reduzir frequência, vou vendo quanto ele vai ficando bem sem a medicação. Ele volta, e assim vai, de acordo com a evolução. Então, depois que ele entra em equilíbrio, ele não precisa ficar voltando muito. Ele vai voltar ali quando ele tiver um problema. Porque o equilíbrio significa medicação para uso contínuo, que não vai trazer nenhum prejuízo para a saúde do animal. E aí, eu tô falando isso que de forma subliminar os veterinários estão entendendo, né? Eu tô tirando antibiótico, eu tô tirando corticoide. Se eu já passei dessa fase,
Aí ele pode ficar em casa sem precisar voltar. Uhum. Se ele tem uma crise, ele marca. Ele tem que estar orientado a isso. Que lembrar que a otite ele estava com dermato. Não é para ele fugir daquela sequência, porque tem uma linha de raciocínio em cima disso. Agora, claro, existem pacientes mais graves, a gente não consegue tirar algumas medicações, como os corticoides, por exemplo. Esse precisa de um acompanhamento mais perto. Uhum. Porque por mais que a gente tenha corticoides que tenham ação só local, que não tenha tanta repercussão sistêmica, eu trabalho com a Mona Lisa endócrino, né? Na minha porta da frente. Uhum. Então, assim, eu tô mais que treinada a saber que o corticoide, mesmo esses de ação local, podem ter, sim, alteração em exames. Então, esses a gente não deixa folgar muito, não. Precisa voltar aí pelo menos a cada 4 meses, se for muito bem o controle, sabe? 4 meses seria um tempo interessante. Tá ótimo. E já falamos sobre prevenção, diagnóstico, tratamento, e vamos começar agora um quadro que eu acho muito interessante, que a gente recebe várias perguntas, né? Se é verdade, se é mito. Então, esse quadro é verdade ou mito. E aí, vamos começar. Primeira pergunta. Coçar excessivamente as orelhas pode causar otite em cães e gatos? É mito, é o contrário. Ele coça excessivamente porque ele já tem a otite. Não tem motivo do animal coçar as orelhas se ele já não tem otite. Tá, eu posso dar um parênteses aí. Se ele estiver coçando o pavilhão por fora porque ele tem uma coceira na pele e ainda não tem otite, ele é mito de qualquer jeito, ele não vai gerar otite. Então não, é mito. É mito. Mito ou verdade? Cães de orelhas caídas são mais propensos a desenvolver otite do que os cães com orelhas eretas? Muito mito. Muito mito. A raça que eu mais atendo com otite é o bulldog francês, que tem um pavilhão super ereto, então, muito mito. Ou seja, nada a ver, né? Nada a ver. Terceira pergunta, é seguro limpar as orelhas do meu pet com cotonetes? Não, nem a nossa. Pode perguntar ao otorrino. Aí a gente atrapalha aquela migração epitelial e vai acumulando cerume lá dentro. Pode levar a otite. Pode nunca levar, tá? Pode ser aquele paciente que driblou toda a literatura que existe no mundo, ele não leu o livro e ele não vai ter otite. Mas se ele tem predisposição, ele vai ter. Então, não deve nem usar. Posso usar na dobrinha, do lado de fora, ali onde fica sujinho? Pode, mas você não deve entrar no canal. Nunca limpar, só se ele tiver otite. Se não tiver diagnóstico, nada disso, limpar só ali por fora para tirar o excessozinho da cera e tá ótimo, tudo certo. Nem com a otite, porque com a otite a gente vai jogar o produto lá dentro e o produto que vai limpar, a gente vai tirar com o algodão por fora. Então, cotonete nunca, tá? Perfeito, então cotonete nunca. Cães e gatos que frequentam piscinas ou banhos frequentes têm menos chances de desenvolver otite? Não, nem menos nem mais. Se eles forem predispostos, a água pode atrapalhar alguma coisa, mas ele já tem uma condição prévia antes, tá? A água por si, não. Ela precisa de muito volume, de muita quantidade, para macerar a pele do conduto e dali levar alguma alteração. Igual quando a gente fica com a pele dos dedos alteradinhas, fica muito tempo na piscina. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Dentro da orelha vai acontecer isso se tiver muita água por muito tempo. Então, evitar isso. Mas o animal chacoalha muito bem. Então, se ele não tem uma predisposição, dificilmente isso vai ser um problema. Ótimo. Mais uma pergunta. A raça do animal influencia na predisposição à otite? Você já meio que mencionou que algumas raças têm, né? Quais são essas raças? Aí eu vou usar a mesma predisposição para as alergias. Então, não é que exatamente ele tenha predisposição às otites. É que, na verdade, ele tem predisposição à alergia. Então, qualquer raça pura, tá? A gente tem cães sem raça que tem otite, que tem alergia, tem um monte, que as pessoas falam, eu peguei um vira-lata para não ir no veterinário muito e tô aqui no dermatologista, né? Eles falam muito essa frase. Mas, na verdade, se a gente fala de uma raça pura, eles vão ter predisposição. Aí eu tô falando de bulldog francês, de pug, shih tzu, dash, essas principais, dos cães grandes, o golden, American Bully, são os principais. Interessante. Mas não significa que essas raças eles necessariamente vão ter otite. Não. É mais frequente mesmo. E existe alguma incidência maior em gato do que em cão? Não existe maior, não. Se a gente considerar o universo felino, eles têm tanto otite quanto o canino até. Só que eles têm... A gente começou a descobrir um pouco mais o mundo de gatos mais recente, né? E eles fazem uma via ascendente da otite, aquela que a gente lá no início falou um pouquinho, né? Que às vezes por questões respiratórias eles podem ter otite média sem nem ter a externa. O caso do gato que eu comentei que atendi ontem, né?
Então, ele tem outros caminhos, assim. Eu acho que hoje eu atendo mais de cães do que de gatos, sim. Mas também atendo mais cães do que gatos. Então, acho que a estatística fica meio mal analisada, sabe? Uhum. E você falou que a otite está muito ligada aí às alergias, né? Então, um tratamento também de alergia com shampoos e outros cuidados também são importantes, né? Sim, sim. Aí a gente controla a causa de base, evita o sinal clínico otite. Viu, pessoal? Ficar ligado aí também. Bom, acabamos o nosso quadro Mitos e Verdades. Tem algum mito que você já ouviu, que você sempre ouve ali na clínica, que você fala, meu Deus, não é isso? Não, acho que o do banho é um bem importante, da água do ouvido. É o que mais Que perguntam, mais a gente perguntam, né? já comentou, acho que é. E agora, finalizando esse quadro, a gente vai começar com um outro, que eu gosto bastante, porque agora a gente vai conhecer a Renata, por trás da medicina veterinária. E aí, Renata, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua rotina de cuidado. Primeiro, para começar, você tem alguma rotina com alimentação? Eu queria dizer que eu sou ótima nisso, que eu super cumpro, né? Mas, assim, eu tento na rotina, né, manter o mínimo para que eu tenha saúde e lembrar que a gente está se nutrindo, não só comendo, né? Mas eu falho bastante. Principalmente quando, assim, né, o Rodrigo Mencalha, né, que é o meu marido, para quem não sabe, veterinário também, super regrado com a alimentação. Quando ele tá um pouco distante, ali eu falho mais, que é a hora que eu me permito um pouco mais, porque aí ele não tá ali para observar. Eu brinco que a caloria conta menos se ele não estiver vendo. Tá certo. Então, tomara que ele não esteja ouvindo isso. Não, essa parte ele vai pular. E você tem alguma rotina com esporte? Você gosta de praticar esporte? Gosta de que gosta de academia, acorda cedo? Detesto academia, detesto assim com muita força. Eu tô numa meta ainda desse ano que talvez eu consiga, não sei, mas o meu esporte, assim, quem já me conhece sabe, é o vôlei, né? Eu jogo vôlei de praia, apesar da minha pequena estatura, né? Eu digo que a praia ela é mais generosa com os baixinhos, porque aí a gente corre muito e consegue jogar bem. Então, se eu puder, eu vou todo dia. Nem sempre eu consigo, mas quando eu consigo, todo dia eu tô lá. E rotina de autocuidado? Você acorda cedo, precisa passar um creme, um filtro solar? Você tem alguma rotina que você não pode deixar de fazer ou que já virou um hábito para você? Tenho, assim, de cuidados de pele um pouco, tá? Mas o meu cuidado mais atual que eu tô tentando me ajudar muito é um tratamento que eu faço com a minha médica, que é maravilhosa, a doutora Priscila, para insônia. Então, eu tenho cronicamente insônia e eu agora estou numa fase melhor, assim, sabe? Eu venho tratando com ela então eu tenho o ritual da higiene do sono, né? Que a gente faz, aquela coisa da luz, de largar o celular e tudo mais, e outras coisas, mas também horários de medicações, coisinhas que a gente vai ajustando, né? Para conseguir dormir, né? Porque essa cabeça acelerada aí Imagina a sua também, me né? atrapalha. Uma clínica para cuidar, muitos pacientes para atender, no final do dia a gente não consegue desacelerar mesmo, né? Então isso é importante mesmo. E o que você, qual a sua comida preferida? O que você fala assim, não, essa é irresistível. Eu posso estar sem fome, que se aparecer isso na minha frente eu vou querer comer. Nossa, preferida, não sei se tem uma preferida, vai. Eu gosto muito de frutos do mar. Se a gente considerar os deslizes, uma boa pizza, sabe? Isso aí é um japonês, essas coisas são sempre muito bem-vindas. Eu vou fazer o contrário, eu vou responder o que, sim, que se tiver de jeito nenhum, pode ser a pessoa mais importante, eu vou ser um pouquinho delicada em recusar, é coco. Eu não suporto coco, apesar de ser da praia, eu detesto água de coco, eu não gosto do cheiro de coco, então essa eu vou recusar sempre. Entendi. E para terminar essa parte, você tem alguma coisa que te impulsiona? O que te impulsiona? O que te deixa feliz? O que você faz com prazer? Tem. Tirando a medicina veterinária, tá? Tirando a veterinária? Tirando, porque a gente já sabe que você é maravilhosa, que você é uma super veterinária. Mas, assim, a gente quer conhecer você. Tirando a medicina veterinária, o que te impulsiona? Caramba, que pergunta difícil. Essa não estava no roteiro, não, gente. Porque a gente naturalmente puxa para a profissão, né? Uhum. E quando você foi falando, eu fui pensando no sucesso dos alunos, sabe? Quando eu vejo um aluno meu se superando, isso para mim é maravilhoso. E o resultado com os pacientes, quando eles estão melhorando. Uhum. Aquela mensagem que o dono manda e fala assim: nossa, ele está aqui comigo agora. Teve uma mensagem, eu nunca esqueci, assim, que foi no Natal. Foi uma autoendoscopia antes do Natal.
E o animal tava muito mal, assim, sabe? Uhum. Tinha nódulos, era um cheiro muito ruim. E a história era essa, que eles isolavam o animal, que ficava restrito num cômodo, porque ninguém conseguia conviver. E realmente o odor era péssimo. E aí a gente fez o procedimento e na véspera do Natal, a dona me mandou foto dele e falou, ele tá aqui com a gente no Natal, ele vai passar o Natal com a gente. Poxa, aquilo ali, assim, isso me impulsiona, sabe? Agora, falando de tirando a profissão, aí você tirou um pouco o meu tapete, né? Porque a profissão é quase que 90% Eu vou da aceitar, vida, então. né? Eu vou aceitar porque eu sei. Eu sei que esses resultados maravilhosos impulsionam. A gente vive também isso e a gente sabe quando o tutor leva um profissional de responsabilidade, faz o tratamento correto e a gente vê o resultado disso, é mesmo maravilhoso. É sim, eu fico feliz de eu ter conseguido escapar aí da pergunta, que aí começa a falar de família, daqui a pouco eu tô chorando aqui, vai pegar bem. Ai, Renata, chegamos ao fim, foi Adorei. maravilhoso, super esclarecedor. É uma honra, você sabe que é uma honra sempre ter você com a gente. Te agradeço demais por esse tempinho que você tirou para vir aqui para conversar com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu queria que você falasse com os tutores e com todo mundo que está assistindo como é que a gente te acha. Dani, eu que quero agradecer e dizer que a honra é toda minha. Eu estou muito feliz de estar aqui. A gente até tinha tentado, né? E não encaixou bem a agenda, mas que bom que deu certo. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigada por essa oportunidade, né? E agradecer também a todo mundo que está assistindo. Quem quiser me encontrar no Instagram é Remencalha. Quem quiser o Instagram da clínica é Dermatopatas RJ. E eu tô no meu consultório, né? Que fica no Shopping Downtown, da Barra da Tijuca. Eu tenho agenda segunda, terça, sexta e alguns sábados. Quarta e quinta eu conto com outros dermatologistas, né? A doutora Júlia está na quarta-feira e o doutor Rafael Rocha na quinta-feira. E a Mona Lisa na endocrinologia com a gente, né? Fazendo uma grande parceria ali. E vocês estão lá do nosso ladinho, né? Isso aí, farmácia ali pertinho. A doutora Renata mencionou a doutora Mona Lisa, que também já fez um podcast com a gente. Então, vocês que estão assistindo aqui, a gente que ficaram até o final, não deixe de assistir também o episódio da doutora Mona Lisa, que está imperdível. Renata, obrigada mais uma vez. A gente permanece aí, hoje a gente fica o dia todo com você. Muito obrigada. E, pessoal, para quem gostou, ficou até o final, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e ficar atento para os próximos episódios. É um prazer sempre tê-los conosco. Muito obrigada e até breve.